Fala pessoal, estamos aqui iniciando uma série de videoaulas para você que quer estudar matemática, que quer aprender, que vai realizar o Enem esse ano e está aí pensativo quanto à área da matemática. Então você está no lugar certo. Estaremos iniciando o curso Enem Matemática, onde a gente vai contemplar alguns assuntos da matemática que estão caindo no Enem, assim, digamos, nos últimos anos, certo? Iremos iniciar esse curso por funções, certo? Funções também, para quem está estudando para vestibular, é de certa forma muito importante também, certo? Que cai bastante em vestibular, funções de vários tipos. Para começar o assunto de funções, iremos discutir as chamadas funções afim ou também do primeiro grau. Muitos me perguntam por que função afim. Sinceramente, eu não sei por que é função afim, certo? Prefiro chamar de função do primeiro grau, que eu acho melhor de você entender ela. Não sei por que é afim, andei procurando, mas não achei nada interessante. Um pequeno do que vamos ver na videoaula. Iremos ver definição, o que é uma função do primeiro grau. Iremos ver exemplos de funções do primeiro grau. Iremos ver gráficos também, se der tempo o vídeo não ficar muito longo. Para isso usaremos o tradicional GeoGebra, que é muito bom. Discutiremos um pouco sobre a solução e as aplicações das funções do primeiro grau. Para começar, o que é uma função afim? Sempre em matemática você vai ter que olhar atentamente para as definições, certo? Trago aqui para vocês a definição. Chamamos de função afim a todas as funções da forma y igual a a que multiplica x mais b, certo? Essa é uma função na variável x, porém vocês não podem ficar presos a esta letra x, porque essa função pode ser t, por exemplo, uma função do tempo, ou uma função v, função da velocidade, aplicado à física. Então não se prendam à letra x. Aqui a gente usa, é mais usual. F de x também é usual, certo? F é a função da variável x, que também é igual a x mais b, o certo é a mesma forma. Como que você identifica o grau de uma função? Se ela é do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Relembrando, pessoal, isso vocês já aprenderam, mas nunca é tarde relembrar. Para você distinguir uma função quanto a seu grau, você olha para o maior expoente da variável. Nesse caso, a variável é x, certo? E o expoente é 1. E é o maior expoente. Não tem nenhum x ao quadrado, não tem x a cubo, não tem x a 27, sei lá, certo? Não tem, então só tem x. Então é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente é o expoente 1. Beleza? Vamos adiante. Algumas restrições quanto a isso é importante. O nosso a aqui, genérico, deve ser real diferente de zero. Não pode ser zero, pessoal. Y é igual a 0x mais 3. Não, daí não é uma função do primeiro grau, porque 0x implica 0. Então some-se o termo em x. Então não pode. Quanto ao b, pode ser real, deve ser real, e o x também deve ser real. Vamos ver agora alguns exemplos. F de x igual a 5x mais 3. Num primeiro exercício, digamos assim, lá na escola, você vai, pessoal, achem o a e o b. No nosso primeiro exemplo, o a é o 5 e o b é o 3, certo? Bem simples de achar. No segundo exemplo, f de x igual a 3x mais menos 4. Temos o a 3 e o b menos 4, certo? No terceiro exemplo, a gente modificou o a, colocamos o a, lembrando que ele deve ser real, então menos 6 é real. Então pode ser números negativos também. Então menos 6x mais 3, isso vai ter uma grande importância no gráfico que a gente vai ver depois.
f de x igual a menos meio de x menos 4. Também vai ter um significado importante mais para frente, certo? Antes de falar da solução, pessoal, a gente vai falar dos gráficos das funções afim ou função do primeiro grau. Para isso, a gente vai usar o nosso querido e amado GeoGebra, certo? Que é um programa muito interessante quanto a isso. Tá aqui a interface dele e a gente pode plotar, desenhar o gráfico bem bonitinho. Como que a gente faz isso? Tá vendo aqui o mouse? Então você vem aqui em entrada, clica em entrada e você digita a função que você quer. Por exemplo, eu quero a função y igual... vamos utilizar aquele exemplo que eu acabei passando para vocês. 5x mais 3. Então vamos plotar essa função. Então eu digito 5x mais 3. Opa, ali não é. Mais 3. Certo? E aperto Enter. E o que aconteceu? Ele desenhou o gráfico. Nossa, que legal, certo? Lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Aqui você pode aumentar, você pode também diminuir, certo? Então o GeoGebra é bem interessante por causa disso. Você pode mexer aqui, certo? Então isso é muito legal por causa dessa parte, né? Algumas coisas importantes. Vamos plotar mais um para vocês. Então vamos desenhar o segundo exemplo. Vamos desenhar o 3x menos 4 agora. Então, digita lá. Y igual a 3x menos 4. Desenhou ali também, ó. Deu uma função bem diferente até. Certo? Uma coisa importante, pessoal, para quem quer aprender a trabalhar com GeoGebra, eu tenho uma outra videoaula que está lá no meu canal, que eu falo de como plotar curvas gaussianas. É uma coisa mais assim avançada, mas quem tiver interesse dá uma olhadinha lá, certo? Uma coisa interessante do GeoGebra é que você clicando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o mouse está aqui, você apaga o desenho, certo? Então vou apagar, só para não ficar muito carregado, certo? Então vamos lá. O outro exemplo era menos 6x mais 3. Então vamos desenhar aqui y igual a menos 6x mais 3. Mais 3. Certo? Ó, agora eu vou clicar aqui para vocês verem uma diferença básica. Olha aqui, ó. Nessa reta aqui, que é a função 3x menos 4, vamos lá, 3x menos 4, ela está crescendo, como a gente diz em matemática, ou seja, ela é crescente. Então, você vindo daqui para cá, da esquerda para a direita, você vê que ela vai aumentando, certo? Cujo contrário acontece com a menos 6x mais 3. Vindo da esquerda para a direita, ela vai decrescendo, ou seja, ela vai diminuindo, vai caindo. Isso se deve ao fato do coeficiente A. O coeficiente A dessa reta é 3. É um coeficiente positivo, certo? Então, sempre que você tiver o coeficiente positivo, ou seja, o A maior do que zero, você vai ter uma função crescente. Desse tipo, você pode arrastar também a função. Ela muda o valor, ela muda o valor. Quando o A for negativo, que é esse caso aqui, você vai perceber que a função vai decrescer, certo? Então, essa aqui é uma função que a gente chama de função decrescente, porque ela tem o A negativo. Um outro exemplo é uma função decrescente, menos 9x. O A é negativo, então a função é decrescente. Vocês percebem que ele desenhou aqui, ó. Ela é decrescente, certo? Isso é muito interessante e muito importante também. Então, vale a pena você sempre lembrar. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Certo? Então essa aqui é a parte dos gráficos. Deixa eu apagar aqui todos esses gráficos. Certo? Eu acho que quanto ao gráfico não tinha mais o que eu falar para vocês. Então vamos continuar para a solução de uma equação de uma função do primeiro grau. Como é que eu encontro uma solução? Para mim encontrar a solução,
eu faço y igual a zero, ou f de x, se eu estiver trabalhando com f de x igual a zero. E fazendo as continhas e isolando, a gente tem a função, a solução da nossa função, que é menos b sobre a. Então sempre vai ter uma solução do primeiro grau, porque é do primeiro grau, então tem uma solução. Se fosse do segundo grau, teria duas soluções, e assim por diante, certo? Então é menos b sobre a. Nos exemplos anteriores aqui, dá para você calcular a solução. Por exemplo, 5x mais 3, a solução é menos 3 sobre 5, certo? Menos 3 quintos. E assim por diante. Nas aplicações, a gente vai trabalhar mais com isso, certo? É importante frisar que a solução é onde a equação corta o eixo x. Ou seja, o seu gráfico corta em menos 3 quintos. Então, esse ponto aqui, que ela está cortando o eixo x, é o menos 3 quintos, certo? Então, esse aí tem uma importância grande. E o B é onde ela corta o eixo do y. Por exemplo, aqui ó, é 5x mais 3. Então, ela vai cortar no 3, certo? Se eu clicar nela e arrastar ela até o 4, ela vai cortar no 4. Olha ali, ó. Ela mudou. 5x mais 4, vírgula 4, porque não está bem em cima do 4. E assim por diante. Então o B ele também dá uma informação importante quanto ao gráfico, que é onde corta o eixo y. E o eixo x é cortado, aqui cortou perto de 1, porque menos b sobre a, perto de menos 1, desculpa, porque menos 5,1 sobre 5 dá aproximadamente 1, certo? Então essa informação é importante também. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Vamos para as aplicações. Pessoal, esse vídeo está ficando muito grande, então no próximo vídeo trataremos das aplicações em questões do Enem, que estão relacionadas a funções do primeiro grau. Muitas vezes os exercícios do Enem não são repetitivos ou igual aqueles que você faz em sala de aula, mas espero que eu traga alguns exemplos bacanas para vocês, certo? Até a próxima, pessoal, e não esqueçam de se inscreverem no canal para receber nossas próximas videoaulas. Se vocês quiserem, também tem a opção curtir, curtir no Facebook, né? Nossa, que mancada. Tem a opção para vocês darem o gostei lá, darem o like. Se vocês não gostaram, também dá para dar um não like. Se vocês querem mostrar para algum amigo, tem a opção para vocês compartilharem ou no Facebook ou no Twitter e estarem divulgando nossas aulas, certo? Então, obrigado por vocês terem assistido e até a próxima!